Bom dia, meus amores! Estão surpresos, né? Novidade aí. Estavam com a Simone aí todos esses dias, dando o ar da sua graça, transmitindo esse conhecimento vastíssimo que ela tem. Beijo, sim. Mas nós temos aqui também a professora Rosiane, que está aqui conosco sempre. Aliás, já vou logo abrindo essa aula falando, fazendo propaganda, né, do projeto da professora Rosiane, que vai colocar aí em prática. Estejam atentos a um bloco que vai surgir aí no AVA com esse Conexión Latina. Então, essa primeira análise que a professora vai trazer, fazendo esse percurso, né, dos autores ao longo, né, dessas diferenças, né, entre um país e outro, e a escrita e a comparação, ela vai fazer, né, uma análise de um texto escrito por Pablo Neruda, né, sobre Castro Alves. Olha que show! E o pessoal aí que não conhece a língua espanhola ou que conhece minimamente, tem, né, algum interesse, olha aí, César, beijo pra você, saudade de você, César. Olha aí, a professora Rosiane vai abrir um bloco muito top com espanhol. Vamos pegar aí em espanhol e língua portuguesa, fazendo essa dicotomia aí maravilhosa, né? Então, estejam atentos a esse bloco, tá? Conexión Latina. Latina! Então, olha só, gente. Para começar, outra coisa. Recadinhos, vou dar logo os recadinhos para não esquecer. Porque quando eu começo a falar da matéria, eu já esqueço tudo. O que acontece? Vocês não estão participando do chat. Eu espero que eu tenha aqui pelo menos uns 100 alunos. Senão eu vou ficar muito triste, cara, muito triste. Mas presta atenção. Chat, entra no chat. Bora conversar conosco. Nós estamos aí, eu, Rosiane, Simone, toda a aula, tá? A gente fica aí. E aí entra a Estelinda, beijo. Entra a Isabela Negreiros, beijo. Caleb já entrou, beijo. Então, assim, são raríssimos os alunos que entram. Entrem, tirem dúvidas, troquem ideias. E hoje eu vou ficar o tempo todo chamando para vocês participarem do chat, tá? Então, olha só, vamos começar. Gênero romance. Vou pegar meu filho, eu tava aqui mexendo nos slides, montando, e ele chegou: mãe, você vai falar de romance? Você vai falar de amor? Então, essa concepção, olha, a gente tem aí esses muitos significados que a palavra romance pode assumir, mas a gente está pensando aqui, na verdade, a gente está pensando no gênero textual, que pode também ser chamado de gênero discursivo, assim como os autores do livro de vocês de produção textual optam pelo uso da tipologia gênero discursivo. Mas vejam bem, a gente vai ficar aqui falando mais de gênero textual, isso não vem ao caso. Quando a gente pensa no gênero, a gente pensa nesses grupos de textos que têm afinidades, que têm propostas, né, semelhantes aí. Eles estão dentro de uma tipologia, que é a narrativa, né? Mas eles têm as suas especificidades, as suas finalidades específicas, né? Então, o conto, a crônica, o romance são gêneros narrativos, né? Ou seja, do tipo narração, mas eles têm as suas próprias características, né? Então, olha só, o gênero romance, antes da gente começar a falar propriamente desse gênero, eu quero chamar a atenção de vocês para essa obra, né? Que é uma obra do Eduardo León Garrido, e é um pintor, né, espanhol, e essa obra me diz muito do momento, né? Os leitores, por exemplo, porque no século XIX o romance teve um impacto muito grande, e o leitor era majoritariamente feminino. Então, na verdade, as leitoras, né, as mulheres se identificavam, daí a escrita muito aproximada, né, dessa realidade, a gente vai discutir um pouquinho aqui. Essas mulheres, elas estavam dentro dessa realidade e com esse interesse pela leitura. E o romance era o gênero top à época, né? Então, essa imagem me traz serenidade, né? Ela tá ali concentrada. Então, a gente tem um pouco disso aí, beleza? Olha só, gente, mas a origem, de onde vem essa palavra, na verdade? A gente tem aí algumas hipóteses. Eu optei por trabalhar essa questão da origem, né,
na palavra romanço, que vem, na verdade, lá da época, né? Esse pezinho lá no latim e essa ligação com Roma, com o Império Romano. Então a gente tinha ali, na verdade, o romance ele se referia às línguas, eram línguas populares, né? E línguas do povo que era dominado pelo Império Romano. Então a gente tem aí, e é sempre nessas aglomerações que surgem, né, muitas produções, né, e essa ligação com o escrever também, com o falar, né, porque a gente sabe que lá no início as histórias eram apenas contadas, né, depois é que com o advento da escrita que elas foram, né, sendo registradas não só na memória, mas também no papel. Então, aí eu coloquei nesse sentido para vocês terem mais ou menos essa ideia, isso inclusive está no livro de vocês, não lembro a página, e aí a gente, seguindo uma sequência cronológica, a gente teve primeiro essas composições de cunho popular e folclórico, né, que foram, na verdade, evoluindo para os romances de cavalaria, sentimental, pastoral, e essas composições se enriqueceram e hoje, o que é o romance hoje, né, ele teve início no século XVIII, tá? Então, há esse percurso, olha aí o Harry Potter aparecendo, olha o Harry Potter, gente, campeão de venda, como que pôde, cara, né? Eu precisei ler para poder discutir com os meus alunos aí no passado, né? Eu não consegui ler nem o primeiro volume completo, mas eu li bastante, né? Bom, enfim, então aí o que vem a ser, qual o conceito do gênero romance? Então vamos pensar aí rapidinho, né? A gente tem aí, eu destaquei algumas palavras, ótimo, narrativa, mas é uma narrativa em prosa. Ai, professora, dá para se ter narrativa de outro jeito? Dá, a gente vai já ver. Então, o que acontece? É uma narrativa em prosa, normalmente longa, e aí quando você pensa assim, poxa, longa, cara, longa, mas não é todo livro grosso, enorme, que vocês terão aí como sendo, na verdade, como sendo considerado, né, vamos dizer assim, um romance, porque é um livro volumoso. Não é assim também, né, na verdade, né? A gente tem outros gêneros também, beleza? A gente tem biografia, autobiografia, né, que pode também ter um volume grande. Então, o que acontece aí? Eu coloquei aí essas questões de fatos criados ou relacionados a personagens, porque, na verdade, esses personagens, eles são fictícios, mas eles têm uma verossimilhança, né? Eles se aproximam também da realidade, não é bem assim. Aí vocês vão falar de Harry Potter. Ih, professora, Harry Potter. Harry Potter é um tipo de romance que é mais contemporâneo, né? Que vai trabalhar mais esse gênero fantasia. E aí a gente tem também os tipos, né? Nós vamos ver. Então aqui eu coloquei os conflitos, situações dramáticas, sim, né? E ele tem, assim, uma sequência de tempo amplo. Ora, é só você imaginar, a gente vai ver daqui a pouco as características e nós vamos pensar o seguinte, poxa, são tantas coisas que são faladas, né? Você tem ali um espaço enorme para você escrever. Então você vai variar os espaços, você vai variar os momentos também, essa cronologia, ela não é fixa, presa, né? Então você tem toda essa realidade aí. Olha aí a narrativa em verso. Vocês viram epopeia, e provavelmente ouviram falar, né, da Odisseia e da Ilíada, que são as grandes epopeias de Homero. E a gente vê lá, né, Ulisses, forte, poderoso, herói. Então, grande diferença. Além de um ser em prosa e o outro em verso, a gente tem aí a questão de que o romance ele trouxe pessoas comuns para essa realidade. O romance ele não vai trabalhar com esse... Ah, professora, mas tem romance que pode ter um herói. Sim, mas não é a regra. Não é você simplesmente descrever os feitos heróicos de alguém com essa coisa tão fora da realidade assim. Beleza? Então, a gente tem aí essa comparação, tá? Ok. Aí eu chamei a atenção. Já adianto para vocês que no projeto Conexão Latina, a professora Rosiane vai falar sobre Dom Quixote de La Mancha. Então, olha só, por que eu coloquei aí um ponto de notoriedade? Porque, na verdade, o romance, né, Dom Quixote,
ele foi, assim, um marco. Ele foi escrito em 1605, por aí, século XVII, né? Então, ele sim, ele vai marcar de maneira significativa essa estrutura, né, do romance. Então, estejam atentos a isso também, né? Bom, agora, o folhetim, a gente não pode deixar de falar, inclusive a professora Simone já conversou com vocês a respeito disso, e aí ela conversou com vocês falando justamente essa questão de que eles deram origem aos romances que nós temos hoje. Aliás, o Guarani, de José de Alencar, meu conterrâneo, José de Alencar, já fui à sua casinha lá em Fortaleza, né? Cearense, todo mundo sabe que eu sou cearense, eu não escondo isso de ninguém, né? Não sei qual a importância para a aula, mas tudo bem. Mas José de Alencar escreveu o Guarani, mas a primeira aparição do Guarani foi em forma de folhetim, ok? Ele não chegou já prontinho em forma de romance, tá? Depois ele foi compilado e aí em forma de romance. Então os folhetins, na verdade, eles vieram ali para aproveitar a imprensa, né? Porque com o advento da imprensa você podia divulgar isso aí e pegar um público leitor, né? Muito mais amplo, porque você tinha acesso ali facilmente ao jornal. E aí ele foi, na verdade, no século XIX, ele também deu origem às crônicas. Ele não deu origem apenas aos romances, ele também originou as crônicas, né? Porque as crônicas, elas têm o seu pezinho lá no jornal, né? Isso é fato, vocês estudaram isso no passado. Olha só, gente, todas essas informações que tem algum fundo histórico são importantes para o Enem, tá? O Enem, ele não está preocupado simplesmente em memorização de características, né? Memorização de regras, mas ele quer que você entenda o porquê daquilo, a origem daquilo, o emprego das diferentes acepções. Então, estejam sempre com essa cabeça para refletir a respeito disso, tá? Então, como o folhetim ele teve uma importância muito grande e ele era baseado as narrativas que apareciam no folhetim, elas tinham muita relação com o melodrama. Aí eu só penso nas novelas mexicanas, ai, das séries colombianas. Então, olha só, a gente tem aí, foi fonte de inspiração o melodrama. E esses diálogos, as vítimas, os vilões, vejam que são estruturas que inspiraram as novelas. E o folhetim, qual era o tchan do folhetim? Ele aparecia no jornal e você esperava a próxima edição para ver a continuação. Então, vocês estão vendo aqui, não está tão nítido, mas você tem assim, continua. Então, assim, você precisava... Isso é que é o interessante, isso é que é o instigante. Porque o que a gente faz agora? Eu faço maratona de série. Ah, gente, pelo amor de Deus, depois eu faço. E eu sei que vocês fazem também. Assisto assim, ó, vários episódios. Quando eu tenho tempo, temporadas. Mas, na verdade, eu perco aquela coisa do quê? Do esperar, da expectativa. Que é um ponto legal também, né? Porque você começa a conjecturar ali, ai, o que pode acontecer e tal. Isso é bom, mas a gente perde quando a gente faz isso, né? Já assisto tudo de uma vez. Mas eu sou ansiosa, vocês sabem disso, é uma característica minha, né? Então, olha só, também havia muito, né, essa coisa da intervenção do narrador e esse suspense, como eu já havia comentado aqui, beleza? Então, dando continuidade, agora vamos pensar um pouquinho nas características. Bora pensar? Então, vamos lá. Quando eu digo que ele é um texto amorfo, o que a gente tem na nossa língua com o prefixo a? O prefixo a, ele traz essa coisa da negação, né? Do que vem logo na sequência. Então, na verdade, quando eu digo amorfo, é que ele não tem uma forma definida, né? E aí é que mora. Todas essas características que eu estou colocando aqui são características que podem ou não aparecer. Ele é amorfo, entende? Então, o grande tchan, né, é que ele vai ter essa extensão que possibilita uma série de características que não vão poder ser encontradas, por exemplo, num conto, numa crônica, né? Então, vamos tentar viajar aí por essas características. Narrativa longa, a gente já sabe. Densa e problemática? Claro. Como é que você vai prender alguém... Ó, vamos raciocinar?
Pensa aí nos livros que vocês gostam de ler. Escrevam aí no chat, tá? Escrevam no chat. Eu quero dizer escreve, aí quero dizer no plural, eu misturo tudo. Escreve no chat o que você está lendo agora. Que romance você está lendo agora. Lembrando que Harry Potter é romance, tá? Romance de fantasia, mas é romance. Então, aí quando eu falo de narrativa densa, problemática, aí você pensa, ai, será que o Games of Thrones entra aí e tal? Ai, Senhor dos Anéis, meu precioso, né? Então, o que entra aí? É densa, é pesada? Quando você lê, quando você se envolve, há uma problemática, várias problemáticas, porque você tem um núcleo central e você tem outros, né? Você tem um conflito e você tem outros conflitos. Então, há essa diversidade. Personagens fictícios, ok? Descrição. Porque se você fizer um texto sobre alguém específico, existente, você pode estar fazendo uma biografia, né? Então, vamos ficar ligados nisso aí. Descrição detalhada das personagens. Exemplo. Meu Deus, José de Alencar descrevia como ninguém. Então, você imagina aí você pegando o livro e lendo assim 10 páginas de descrição. Você que faz parte desta geração, vai ter um troço. Mas se você parar para pensar a riqueza de uma descrição, o que vem à sua cabeça? A capacidade de você penetrar naquele espaço. De você ter uma descrição tão minuciosa e verdadeira que você consegue visualizar aquela personagem. Então, José de Alencar faz isso. Eu gosto de citar o exemplo de Iracema. Iracema é descrita com lógico, uma personagem realmente da ficção, né? Porque quando a gente pensa na Índia, a gente obviamente não vai pensar na forma de Iracema, né? Na realidade. Mas a ideia da descrição, a representação que e por que ele conseguia fazer isso? Porque era um romance, né? E a capacidade descritiva dele era riquíssima. Então a gente precisa também valorizar. O narrador, a gente vai continuar trabalhando, tá? Essa coisa do narrador. Quem lembra aí, o narrador ele pode ser personagem, né? Ele pode participar da história e ele está contando como partícipe da história. Ele pode simplesmente observar. E por mais que a gente diga assim, e ficar isento, até parece, né? Ele é totalmente isento. Mas ele fica um pouquinho distante com essa visão aí de terceira pessoa. Mas o onisciente, aquele queridinho de Machado de Assis, né? Ele penetra na cabeça, né, das personagens. E a gente pode até dizer assim, de maneira sutil, que José de Alencar também até que faz isso, né? Quando a gente tem ali Senhora, aliás, eu amo Senhora, né? Tá. Enfim, e aí a gente tem aí a mobilidade da trama, tá? Ou seja, diversos espaços, é claro, porque é um texto, pelo menos deveria ser dinâmico, né? Possibilidade de histórias secundárias também, isso aí a gente já tem aí subtendido, tá? Narrativa cronológica e psicológica. Eu posso seguir uma sequência temporal, cronológica, né? Como também eu posso trabalhar com o psicológico. Então, é o tempo da minha mente, da mente da personagem, desse narrador. Ele pode começar do final, né? Então, a gente pensa em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele faz uma dedicatória aos vermes, né? Que comeram a sua carne, né? Então, assim, essa obra que é riquíssima, que a gente vai falar no trimestre que vem, é justamente um exemplo disso, que ele até você tem ali a preocupação, é um defunto autor ou um autor defunto? Olha a mobilidade aí das palavras, o trocadilho que pode mudar esse sentido, né? Enfim, aí aqui a gente tem, eu fechei o outro slide? Falo demais, cara, não fechei o slide. Estava começando o slide, perdão. Aí a gente tem aí os diversos núcleos dramáticos também. Um exemplo dessa coisa, dessa possibilidade de variação de muitas personagens com diferentes conflitos. A gente tem o Cortiço, né? Cortiço de Aloysio de Azevedo, que é uma obra, um clássico do naturalismo no Brasil. Então, assim, vocês vão... alguns vão ficar chocados, né? Mas, na verdade, eu acho que você precisa ter contato com essas obras. Eu acho que nós precisamos ter contato para até nos posicionarmos de maneira crítica
não tem como você criticar se você não conhece. Então é importante que vocês tenham acesso. E aí a gente tem complicações sentimentais, biológicas, sociais, financeiras, todos os níveis, né? De todos os sentidos. Complicações que estão na nossa vida também real, né? A arte imita a vida. Tendência conflituosa das personagens. Agora, essa tendência conflituosa, eu penso também nos conflitos psicológicos, quando eu digo que eu penso na Aurélia, né? Do livro Senhora, da obra Senhora. Porque o que José de Alencar faz? Ele começa a trazer essa discussão social do papel da mulher e de estar sempre presa ao homem. Então, assim, você não consegue se livrar disso porque as convenções sociais, né, impedem que você saia daquela, pelo menos naquela época, né, mais forte do que agora. Mas você tem ali uma personagem que tem altos conflitos, porque ela também, na verdade, ela tá, é uma mulher, vamos pegar uma palavra bem atualizada, né, empoderada, mas ela acaba, na verdade, ela ama Seixas e acaba se rendendo a ele quando ele, né, prova para ela que realmente ele tem caráter, né, ele é um bom caráter, né. Você vê que ele é vilão até um determinado momento, depois transforma em mocinho. Ah, a professora Simone conversou com vocês sobre isso. Muito bem, por sinal. Então, olha só, busca por respostas das injustiças, das insensibilidades, abordagem interina da problemática das personagens. Por que interina? Porque, na verdade, você tem tanto espaço para escrever, então você vai, conversa, conflito, clímax e desfecho, e você pode fechar tudo isso aí, né? É possível fazer isso. Os tipos de romance a gente tem aí, né? Eu coloquei aí uma lista e vocês podem ver que, na verdade, esse tipo, ele surge de acordo com o quê? De acordo com o público. Então, o que o público espera, o que o público quer, é justamente o que eles vão trazer. Então, você tem aí uma mudança. Se eu simplesmente publicar um romance indianista e tentar vender hoje, será que vai ter essa repercussão, essa adesão por parte do público como teve antigamente? Então você tem aí essa mudança. E aqui a gente tem, ó, ficção científica, que é atual, né, de fantasia, policial. Então, e outras tantas vão surgir aí. Perdão. Olha só, eu trouxe essas 3 obras para marcarem, assim, vamos dizer que são clássicos universais. Existem outros, né? Mas essas 3 obras, elas marcaram muito. Perguntem, só de curiosidade ao pai, se já ouviu falar em Moby Dick. Na verdade, é uma narrativa, né, que vai mostrar já, o autor é estadunidense, né, e ela vai mostrar já esse conflito homem versus natureza, porque, na verdade, a busca desse marinheiro que deseja tanto destruir esse animal monstruoso, né, segundo ele, que é essa baleia gigante, tal, ele fica fora de si e até o barco afunda em função disso. E essa obra, ela foi inspirada, ela tem 2 possíveis inspirações. O naufrágio realmente de um barco que aconteceu com alguém que realmente tinha essa intenção, né, sem limites, da busca pelo desconhecido. E uma baleia também albina, que existiu realmente, eu não lembro bem o ano, mas essa obra, ela é de 1851, século XIX, né? Romance bombando. A Ana Karenina e Crime e Castigo são 2 obras de autores russos, tanto Tolstói e Dostoiévski. Então, elas são obras muito densas, muito ricas. A Ana Karenina, na verdade, vai partir ali de um relacionamento, um interesse por alguém que está fora do casamento dela. Então, as personagens são muito analisadas do ponto de vista psicológico e tudo. E Crime e Castigo traz uma discussão filosófica magnífica. Porque o que vai acontecer? Na verdade, um rapaz que é um rapaz muito inteligente, estudioso, se encontra em situação de miséria, de pobreza, e ele vai e comete um crime. E aí, as discussões filosóficas vão sair em cima disso, até que ponto o crime é realmente passível de castigo,
de pena. Porque aí entra numa discussão muito forte nesse sentido. Bom, então aí são 3 clássicos universais, certo? Agora a gente precisa valorizar o que é nosso. E aí eu já digo, né? O que é nosso. Então a gente tem aí, eu coloquei 3, mas são muitos. Eu coloquei esses 3, porque me chamam a atenção. Senhora linda, maravilhosa, né? Incrível. Dom Casmurro, que na verdade, Dom Casmurro vai ser uma obra lida no próximo trimestre, que traz uma polêmica. Quem ainda não ouviu falar vai ficar doido, hein? Bom, captue seus olhos de ressaca. Então aí a gente tem a capacidade de Machado de Assis. Incrível, né? É uma leitura densa, pesada? É, gente. É. Você vai... Porque na verdade não é exatamente, necessariamente só o que você está lendo. Tem muito mais por trás. E é arte, né? Então... E aí eu coloquei também o Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa, que é também um clássico da nossa literatura e que merece também que vocês vão ler no 3º ano, beleza? Ok, aqui eu coloquei pra gente não confundir, porque sempre que eu trabalho conteúdo de gênero, vocês sempre buscam algumas semelhanças, diferenças com outros e tal, e sempre perguntam. Então eu coloquei aqui até de maneira bem sucinta, né? Nem me aprofundei tanto, porque eu acho que você consegue diferenciar quando você tem acesso a esse gênero, tá? Quando você lê muitas crônicas e você... Ai, é uma crônica. Ou quando você... Isso é para qualquer gênero textual, tá, gente? Não é só para esses que tem um pezinho lá na literatura, não. O conto, o que acontece? A crônica e o conto, eles não vão se confundir, até porque o conto ele é mais rico, né, mais extenso, a crônica é mais de momento. Ela tem que ser rápida, ela vai partir de obrigatoriamente de um fato do cotidiano, né? Ela se desenvolve num curto espaço de tempo. O lugar também é limitado. Ela vai trazer sempre essa ideia de reflexão por qualquer texto literário, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas ela vai mais direto, né, ao ponto. O conto, ele é mais... Eu vejo o conto como mais intimista. Ai, quando eu penso em conto, eu só penso em Clarice Lispector. Tem um conto dela que se chama Tentação. E aí é uma menina ruiva, que na verdade se sente muito isolada, muito sozinha, que aí ela vai levantar uma discussão, ela é muito intimista, né? E ela se sente muito sozinha e ela não se identifica, porque ela é ruiva, né? Então assim, o fato de ela colocar, mas ela não fala isso com clareza, você tem que interpretar isso, né? Ela não se identifica até que ela encontra um cachorro, ela vê um cachorro na rua, um cachorro bacê, que tem a cor, né, avermelhada, que se assemelha a ela. E por que o título é Tentação? Porque ela fica muito tentada a ficar com aquele cachorro, porque ela pensa assim, que na hora que ela encontra aquele cachorro, é a epifania, né? Momento máximo de mudança ali dela. Porque assim, como ela não se encontra, ela é sozinha, ela não tem ninguém, de repente ela encontra. E a Clarice gostava muito de usar os animais assim como representações inteligíveis também, né? De metáforas muito fortes. Enfim, sei porque eu tô falando de conto, não consigo. Beleza, romance. O romance, né, ele vai ter essa extensão, você não tem um único conflito, porque geralmente no conto você tem um conflito forte que vai marcar ali do início ao fim. E o romance, ele vai trazer essa possibilidade maior de outros, né? Enfim. Aí eu coloquei, eu já tô vendo aqui que o meu tempo tá acabando. Ai, os livros mais vendidos. Comenta aí no chat, Ai, para todos os garotos que já amei. Essa atriz é muito fofa, né? Ele eu nem falo, mas ela é muito fofa. E, só que assim, o que a gente comenta? Quem lê o livro, eu não li, né? Realmente, nesse momento, eu não tô tendo tempo de ler o que vocês leem. Mas... que deixa a desejar, que os filmes deixam a desejar. Ah, gente, são duas artes diferentes, né?
Vocês têm que botar na cabeça que o cinema é diferente da literatura, né? Então, é outra proposta, né? É outra proposta. Agora, se você me diz, ai, eu preferi ler os livros, eu digo, ai, que lindo que você é, né? Que maravilha! Então, aí eu coloquei mais para instigá-los. E aí, o que que acontece? Essa pesquisa que eu fiz, eu acho que foi no site da Veja. Então, a gente tem aí, ó, tá vendo? Ela é até o dia 14/4/2021, tá? Então, aí a gente tem o seguinte, que ele tá colocando aí até esse destaque. E aí eu fico louca, porque eu não conheço nada. Eu quero que vocês falem. Alguém já leu A Rainha Vermelha? Né? Eu fico doido. O Príncipe Cruel. Esse aqui dessa série Espinhos, Corte Espinhos e Corte... Ai, e Espinhos Rosas. Ai, menino, eu fico tão louca porque eu não conheço nada. Então, fala aí no chat, tá? E aí a gente tem aqui os gêneros mais romântico, romance, também as meninas comentem aí, o que nada impede que os meninos também leiam. Nós precisamos de homens sensíveis, por que não, tá? Eu tô terminando já, o tempo já esgotou, mas aí eu só digo pra vocês que no futuro a gente vai trabalhar e relembrar essa coisa do discurso direto e indireto, indireto livre, até porque em Machado de Assis ele usa muito indireto livre, eu não vou conseguir chegar aí, porque eu planejei para 3 aulas e a gente só teve uma aula de 30 minutos. Um beijo enorme, enorme, morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.